Olá, pessoal. Eu me chamo João Pedro de Melo Domingues, sou graduando em Ciências Biológicas da UF e hoje eu vou apresentar o projeto para vocês relação peso-comprimento e fator de condição de Sinócio-Guatucupa, desembarcados no Norte Fluminense. Esse trabalho ele foi realizado em conjunto com Pablo Mendonça, pesquisador associado ao Laboratório de Biologia do Nécton e Ecologia da Pesca, o Ecopesca, e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da UF, em colaboração com o professor Dr. Luciano Gomes Fischer, que é professor associado ao Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, o NUPEM, da UFRJ, e com Arthur de Barros Bauer, também associado ao NUPEM. E orientado pelo professor Marcos Rodrigues da Costa, que é professor e pesquisador associado ao Ecopesca. Bom, Sinócio-Guatucupa é um peixe da família dos cianídeos, possui cerca de 60 gêneros e 270 espécies, e é uma família muito importante no contexto da pesca, compreendendo a maioria dos peixes demersais pelágicos desembarcados comercialmente. O nome comum de Sinócio-Guatucupa é pescado olhuda ou maria mole, e aqui a gente tem um exemplar de 42 centímetros, que é comumente desembarcado no sudeste sul do Brasil. Essa espécie ela possui hábito demersal pelágico, sendo normalmente associadas a fundos lamosos, e é considerada uma espécie oceanádroma, né? Ou seja, ela não é restrita ao ambiente costeiro e estuarino. Os peixes maiores e mais velhos eles tendem a se distribuir em regiões mais profundas, cerca de 50 metros para baixo, e os indivíduos jovens e subadultos eles frequentam regiões rasas, de 25 a 100 metros. Sendo que já foram encontrados indivíduos em até 150 metros. Os indivíduos juvenis eles costumam se alimentar de presas planctônicas e os indivíduos adultos costumam se alimentar de presas nectônicas. Sua distribuição ocorre do litoral do Rio de Janeiro até o Golfo de São Matias, na Argentina, como descrito por Cussou em 98, sendo mais abundante ao sul do Rio Grande do Sul. Como demonstra no mapa aqui, essa área em vermelho é a maior frequência de indivíduos. Ele é comercializado ao longo de toda a sua área de distribuição, mas no Sudeste ele não é considerado o alvo principal, né, da pesca. Ele é constantemente desembarcado como espécie secundária proveniente das pescarias de arrasto de fundo e da rede de emalhe, e a maior parte ela provém da frota industrial e semi-industrial. Na região Sudeste a gente pesca cerca de 8% do total desembarcado no Brasil, enquanto na região Sul é registrado cerca de 92%. Segundo o último relatório da FIPER de 2020, entre 2017 e 2019, no estado do Rio de Janeiro, foram desembarcados 258,38 toneladas de Sinócio-Guatucupa. Bom, apesar da frequência dos desembarques no Brasil, principalmente no Sul, o volume ele acaba representando menos de 30% dos desembarques realizados na ZCPAL, que é a Zona Comum de Pesca Argentina-Uruguaia. Aqui, em destaque, a ZCPAL, que é essa linha em branco, e a distribuição de Sinócio-Guatucupa por ela. Bom, apesar, né, dessa distribuição contínua do Rio de Janeiro até a Argentina, não existe evidências que comprovem que a população do Sudeste apresenta intercâmbios com as populações do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Alguns trabalhos realizados, como esses destacados na figura, já evidenciaram que as populações do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguaia possuem conectividade. Bom, dentro das ciências pesqueiras, as estimativas biológicas, elas são essenciais para o conhecimento da biologia, sendo a relação peso-comprimento um ponto de partida, né, para estimativas relacionadas à dinâmica populacional e aos aspectos reprodutivos. Ela é fundamental para entender a estrutura de desenvolvimento das populações e permite comparar variações alométricas entre diferentes populações, permite comparações morfométricas interespecíficas e interpopulacionais das espécies e também permite estimar a biomassa populacional a partir de dados de frequência de comprimento. Bom, a partir do fator de condição do relação peso-comprimento, é possível calcular o fator de condição, que nada mais é do que um indicador do bem-estar do peixe. Ele serve como indicador de reservas energéticas nos tecidos e reflete as condições nutricionais recentes e os gastos das reservas em atividades cíclicas.
Esse parâmetro é uma ferramenta importante para evidenciar a mudança nas condições do peixe ao longo da sua vida e é utilizado para indicar acúmulo de gordura, período de alteração alimentar e o período reprodutivo. O fator de condição ele também é utilizado como uma ferramenta para avaliar populações distintas. Então, nesse contexto, o presente estudo busca caracterizar a relação entre comprimento total e o peso total de sinócio guatucupa, assim como o seu fator de condição. E alguns objetivos específicos desse trabalho são determinar a proporção sexual, comparar a estrutura de comprimento entre os sexos, verificar o crescimento alométrico entre os sexos e verificar a diferença no fator de condição entre os sexos, classe de comprimento e ao longo dos meses. Bom, as amostras mensais foram coletadas de desembarques no Mercado Municipal de Peixe de Macaé, no Rio de Janeiro, de janeiro a dezembro de 2017. A amostragem biológica e a biometria envolvendo o comprimento total e o peso total dos indivíduos foi realizada pela equipe do projeto Multipesca. E essas fotos abaixo foram retiradas também pela equipe do projeto Multipesca no Mercado Municipal de Peixe de Macaé. Todas as medidas obtidas na biometria foram primeiramente submetidas à análise exploratória e ao teste de normalidade. Para análise da estrutura em tamanho, os indivíduos foram agrupados em classes de comprimento total, intervalo de 2 centímetros e gerando um histograma com a frequência dos indivíduos. Foram testadas diferenças entre os sexos na distribuição das frequências de indivíduos nas classes de comprimento por mês, através do teste T-Student com grau de significância de 0,05. E a proporção sexual foi analisada mensalmente e por classe de comprimento. Para comparar elas, foi utilizada o teste Q-quadrado, com grau de significância de 0,05, e aplicada a correção de continuidade de IATs para minimizar eventuais efeitos de pequenas amostras. Bom, na parte da relação peso-comprimento, foi calculada para cada sexo a partir dessa equação, y igual a x elevado a b, onde y é o peso total, o a é o coeficiente aritmético, o x é o comprimento total e o b é o coeficiente de alometria. Bom, os parâmetros da equação eles foram estimados para regressão linear depois da transformação logarítmica das variáveis para analisar se atendia ao modelo da regressão linear. A gente seguiu essa equação aí, em verde. Bom, após a logaritmização dos dados, foi calculada a relação peso-comprimento e, a partir dessa relação, é gerado um coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação indica o grau de ajuste da equação preditora, ou seja, o quanto que essa equação preditora explica esse modelo. Ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior é o grau de explicação do modelo. A partir da equação peso-comprimento, da relação peso-comprimento, o B, o coeficiente de alometria, né, ele é possível determinar o tipo de crescimento relativo dos peixes. Esse coeficiente ele reflete as modificações na anatomia externa, se evidenciando através de alometrias. Se o B for menor que 3, o peixe apresenta crescimento alométrico negativo, onde o peixe cresce mais em comprimento do que em peso, tendo formato mais alongado. Se for igual a 3, o peixe tem crescimento isométrico, onde o peixe cresce igual em peso e comprimento, com um formato mais cilíndrico. E se for maior que 3, o peixe apresenta crescimento alométrico positivo, onde o peixe cresce mais em peso do que em comprimento, tendo um formato mais arredondado. Foi realizado o teste T-Student para verificar eventuais diferenças no valor de B entre machos e fêmeas e também para determinar o tipo de alometria, sendo B igual a 3 a isometria, né? Bom, a partir da relação peso-comprimento foi obtido o fator de condição, mas primeiramente foi calculado o peso esperado, né, através da equação da relação peso-comprimento, onde foi utilizado o coeficiente aritmético e o coeficiente de alometria. O fator de condição relativo, então, ele foi obtido a partir da razão entre o peso observado e o peso esperado para determinado comprimento, e a partir dos valores obtidos foi calculado as médias, e essas médias foram comparadas para machos e fêmeas através do teste T-Student para testar eventuais diferenças significativas. Para melhor visualização dos dados, são apresentados gráficos do KM de machos e fêmeas entre as classes de comprimento e ao longo dos meses. Bom, no total foram coletados 725 indivíduos, sendo 250 machos e 475 fêmeas.
Em geral, a proporção foi dominada por fêmeas, né? 1,8 fêmeas para 1 macho. E nas classes de comprimento, a proporção sexual também foi dominada por fêmea, exceto na classe de 36 centímetros. Foi observada diferença significativa nas classes de 22 e de 26 a 34 centímetros. Entre os meses também houve predominância de fêmeas, exceto no mês de abril, que houve predominância de machos. Foi encontrada diferença significativa nos meses de fevereiro, julho e outubro. Bom, o CT médio de machos, né? O CT variou de machos de 16,7 a 41 centímetros, com média de 28,45, e o CT de fêmeas variou de 17,4 a 40,1 centímetros, com média de 28,20. Bom, esse foi o histograma gerado com o eixo X as classes de comprimento, o eixo Y o número de indivíduos e o eixo Z a frequência de indivíduos acumulada com sexo agrupado. A partir do histograma foi possível definir que cerca de 50% dos indivíduos apresentam comprimento total entre as classes de 24 e 28 centímetros, e a classe com maior número de indivíduos foi de 28 centímetros, cerca de 25% dos indivíduos. O peso médio de macho variou de 53,05 a 718,5 gramas, com média de 270,188 gramas, e para fêmeas variou de 54,9 a 732,37, com média de 254,32 gramas. Bom, não foram encontradas diferenças significativas no CT médio e no peso médio de machos e fêmeas. Tá? Na relação peso-comprimento, a equação obtida para macho está em vermelho e para fêmea está em laranja, com os valores plotados no gráfico. O B, para ambos os sexos, foi 2,92 e o coeficiente de determinação 0,97. E a partir desses dados, é possível dizer que o comprimento é um bom preditor do peso para ambos os sexos, sendo esse coeficiente de determinação alto. Né? Foi obtida também uma equação para indivíduos com sexo agrupado, com coeficiente de determinação de 0,97, evidenciando uma futura equação preditora para indivíduos com sexo não definido. Não foi possível observar diferença significativa no valor de B entre os sexos e foi verificada a alometria negativa, né, com B menor do que 3. E sem diferença significativa entre os sexos. Essa alometria negativa ela já foi descrita em outras regiões, principalmente no sul do Brasil. Bom, o fator de condição relativo variou de 0,84 a 1,30, com média de 1,028, e o das fêmeas variou de 0,81 a 1,34, com média de 1,013. Foi encontrada diferença significativa na média dos KNs de macho e fêmea. Bom, esse é o gráfico do KN por comprimento total, sendo no eixo X a classe de comprimento, no eixo Y as médias de KN. A linha amarela ele evidencia o KN igual a 1, que é o KN ideal, né? Os peixes que estão acima do KN ou acima de 1 ou em 1, eles estão numa condição boa, e os peixes que estão abaixo do KN do 1, eles não estão com KN tão bom. Bom, machos e fêmeas eles apresentaram em geral a mesma tendência, né? Quase sempre acima de 1. No entanto, as melhores condições entre os machos foram observadas na classe de 18 centímetros e entre os indivíduos de maior comprimento, principalmente na classe de 34 e 38 centímetros. Sendo que nas fêmeas foi indicado uma queda, né, no fator de condição, abaixo da média do ótimo, nesses valores de 34 a 38. A maior semelhança entre os padrões ela foi ali na classe de 22 centímetros, onde teve um pico para ambos os sexos. Esse foi o gráfico traçado, o fator de condição relativo por meses do ano, onde o 1 está marcado na linha amarela como KN ideal, como no último gráfico. E os melhores fatores de condição registrados para macho foram no outono, mais especificamente em abril. E ao longo do ano ele se mantém estável, né, com o pior fator de condição em agosto.
Nas fêmeas, as melhores condições também foram associadas a abril, sendo que o fator de condição da fêmea ela não foi tão estável quanto os machos, registrando as piores condições em agosto, fevereiro e novembro. Paralelamente, os machos eles obtiveram um fator de condição acima de 1, enquanto as fêmeas obtiveram um fator de condição abaixo de 1 nessas 3 classes destacadas em roxo. Os picos do fator de condição eles podem indicar o período reprodutivo por eles se referirem às melhores condições fisiológicas, né, o maior acúmulo de energia. Costuma ocorrer em períodos reprodutivos, enquanto que normalmente há um decréscimo no mês consecutivo. E esse pico em abril para ambos os sexos ele pode ser um indicador do período reprodutivo dessa espécie, e isso já foi descrito na literatura no Rio Grande do Sul. Bom, concluindo, né, o trabalho. O estudo demonstra que tem o predomínio de fêmea entre as classes de CT e ao longo dos meses amostrados. Cerca de 50% dos indivíduos amostrados foram registrados na classe de CT de 16 a 28 centímetros, compreendendo os diferentes tamanhos de primeira maturação descritos na literatura, de 23,2 e 29,5 centímetros, para a região sul do Brasil. O crescimento relativo, são as relações entre o comprimento e o peso do peixe, ele pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz para a predição do peso de sinócio guatucupa, seja para ambos os sexos, seja para sexos agrupados / indeterminados. Verificou que não teve diferença no padrão do crescimento relativo entre machos e fêmeas, com crescimento alométrico negativo, com os peixes crescendo mais em comprimento do que em peso, né? E o pico do fator de condição em ambos os meses, em ambos os sexos, no mês de abril, é um indicador indireto do período reprodutivo, que já foi observado em outros estudos. E para confirmar isso, são necessários mais estudos considerando o índice gonadossomático, o índice hepatossomático e a taxa de fecundidade. Essas foram algumas das diferenças utilizadas. E o presente estudo está no âmbito do projeto Multipesca, né? Então, ele recebeu apoio de uma medida compensatória estabelecida pelo termo de ajustamento de conduta de responsabilidade do Rio, conduzida pelo Ministério Público Federal, com implementação do Fundo Brasileiro para a Diversidade, o FUNBio. E é isso, obrigado.